Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, irmãos e irmãs, nós vamos falar sobre aquele que está escrito aqui no Catecismo, né, sobre a unção dos enfermos, mas também o Evangelho de hoje fala sobre a enfermidade da sogra de Pedro, né, a cura da sogra de Pedro e diversos milagres também. Nós vamos falar em cima do Catecismo, né, da unção dos enfermos. Então, a importância de você ter também na sua casa o catecismo. Lucas 4, 38 a 44. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias os traziam, impondo-lhe as mãos, os sarava. De modo saíam os demônios aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao amanhecer, ele saiu, retirou-se para um lugar afastado. As multidões o procuravam e foram até onde ele estava e queriam detê-lo, para que não as deixasse. Mas ele disse-lhe: É necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois essa é minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, a febre é um sintoma de infecção, né? E que certamente foi causada por alguma virose. Quando você vai ao médico, quando você leva uma criança ao médico, a primeira coisa que falam: isso aqui é uma virose. Essa febre ela tem alguma coisa por trás disso, né? Então Jesus, em vez de se afastar daquela senhora, a Pedro: eu vou embora, porque está sabendo, né? Nós estamos vivendo um período de virose, nós estamos vivendo um período de pandemia. Não, Jesus fez o contrário, né? Ele não se afastou, ele levantou, ele aproximou, deu a mão e levantou aquela senhora. Jesus é aquele que nos dá a mão, meus irmãos, minhas irmãs. Se a senhora está aí detida, se a senhora está aí caída em cima de uma cama, Jesus estende a mão para a senhora, para o Senhor, né? Ele nos tira, nos levanta do fundo do poço, nos tira das todas as encrencas que nós mesmos já procuramos. Para isso, basta que façamos a nossa parte, né? Basta que peçamos ajuda a Ele e o seu socorro. Jesus sempre tem o prazer de curar as pessoas. A cura do corpo tem como finalidade também a cura do coração. Você pode ver que após essa senhora, sogra do senhor Pedro, né? Na certa, a sogra morava junto com Pedro e sua esposa e ela passou a servir. Jesus ele tinha vários discípulos, né? E com certeza essa senhora que não diz aqui o nome, quando não diz o nome, é a gente, né? Sou eu, é você também que Jesus quer curar. Jesus nos cura assim, né? Assim como curou a sogra de Pedro, porém nós precisamos fazer a nossa parte, como eu já disse para você. Vamos manter a nossa saúde do corpo e da alma. O sacramento da unção dos enfermos, né, é conferido às pessoas acometidas de diversas doenças. Aí às vezes a gente tem alguém lá doente em casa, aí a gente já ouviu falar que que quando recebe o sacramento a pessoa morre. Não é isso não, a gente só recebe sacramento vivo, meus irmãos. É cura da alma.
Lá no parágrafo 1516 diz assim: o que chamem os presbíteros da igreja. Só o sacerdote, o bispo e presbítero são ministros da unção dos enfermos. Eu, como leigo, não. O diácono também não. Então, somente o sacerdote, os bispos, são ministros da unção dos enfermos. E deve do pastor instruir os fiéis sobre os benefícios desses sacramentos. A senhora tem aí a sogra da senhora que está aí acamada? Chama o padre da sua comunidade. A senhora já chamou? Né? Tem alguém enfermo aí na sua casa? Você está enfermo? Você vai fazer uma cirurgia? Vai lá, procura o sacerdote, né? Que os fiéis incentivam os doentes a chamar o sacerdote. Sempre quando eu vou visitar um enfermo, a primeira coisa que eu falo: procurou o padre para receber a unção dos enfermos? Estão trazendo a comunhão aqui para esta senhora? Então, meus irmãos, que nós não podemos administrar, mas nós podemos incentivar os doentes a chamar o sacerdote. Diz aqui no catecismo, no parágrafo 1516, não precisa ficar com vergonha, entendeu? Para receber esse sacramento, que os doentes se preparem para recebê-lo por boa disposição, com a ajuda do seu pastor, de toda a comunidade eclesial, que é convidada a cercar de modo especial os doentes com suas orações e intenções fraternas. Também aqui no catecismo, no parágrafo 1527, só virar a folha aqui do catecismo, está escrito assim: o sacramento da unção dos enfermos tem por finalidade conferir uma graça especial ao cristão que está passando pelas dificuldades inerentes ao estado de enfermidade grave ou até mesmo velhice. Continua, né? O tempo oportuno para receber o sacramento da unção é certamente aquele que o fiel começa a encontrar-se em perigo de morte devido à doença ou à velhice. Cada vez que o cristão cair gravemente enfermo, pode receber a sagrada unção. Da mesma forma, pode recebê-la novamente se a doença se agravar. Só os sacerdotes, como eu disse, bispo e presbítero, pode administrar o sacramento da unção dos enfermos. Para conferi-lo, empregam óleo consagrado pelo bispo, né? Ou, caso necessidade, pelo próprio presbítero celebrante. Essencial da celebração deste sacramento consiste na unção na fronte e das mãos do doente e de outras partes do corpo. Unção acompanhada da oração litúrgica do presbítero celebrante, que pede a graça especial desse sacramento. Então, meus irmãos, a graça especial do sacramento da unção dos enfermos tem efeito a união do doente com a paixão de Cristo, para o seu bem e o bem da toda a igreja, o reconforto, a paz, a coragem para suportar cristamente os sofrimentos da doença ou da velhice, o perdão dos pecados, se o doente não pode obtê-lo, o sacramento da confissão, né? Ele pode ali receber a unção dos enfermos, restabelecimento da saúde, se isso convier à salvação espiritual, a preparação para a passagem para a vida eterna. Então, meus irmãos, isso tudo aqui está no catecismo, no parágrafo 1516, de 1527 até o 1531, 32, entendeu? Isso aqui é uma maravilha, meus irmãos, o catecismo fala de tudo. E mais do que isso também é a unção dos padres, né? A unção que eles dão a gente. Então, novamente, eu gostaria de falar com a senhora, falar com o senhor: tem um vovozinho aí doente? Eu disse: vovozinho tem não, mas tem o meu filho. Pede a unção dos enfermos, leve ele lá no padre para receber. Quantas curas
eu já vi acontecer de testemunhos, né, de pessoas que receberam a unção dos enfermos e voltaram a viver. É isso, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Compartilhe com aquele senhor, aquela senhora que tem alguém enfermo lá e peçamos a intercessão de São Francisco de Assis, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.